Será que você crê mesmo que Deus ele é um Deus bom? Eu percebo que hoje em dia muitas pessoas elas vivem numa imagem de Deus, de um Deus tão distante e horroroso, e talvez os sentimentos que você sente de condenação e acusação são frutos dessa imagem que você criou de Deus. Precisamos crer que mesmo na adversidade, ele continua sendo bom. E hoje eu vim falar para você como que essa revelação ela pode transformar a sua vida. O medo é um sentimento que o inimigo usa para nos paralisar. E quando nós sentimos medo, nós não queremos estar perto de Deus. Ainda mais quando nós sentimos medo de Deus. A gente precisa ter revelação de que o Senhor, ele é um Deus bom em todo tempo. Lá em Salmo 78, 22, que diz assim: porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Então, aqui nós vemos o quanto o coração de Deus se entristeceu, porque o seu povo não acreditava que ele era um Deus bom. E por causa dessa crença deles, eles não entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles não creram na bondade de Deus. O povo de Israel, eles estavam presos no Egito e estavam sendo tratados como escravos. Mas Moisés foi enviado por Deus para de fato libertar esse povo e para eles serem conduzidos à terra prometida. O Senhor deu maná, o Senhor deu carne, o Senhor guiou eles com uma coluna de fogo de dia e com uma coluna de vento à noite. E eles foram guiados. Só que eles, mesmo assim, sempre tinham algo para reclamar e eles não reconheceram que o Senhor era bom. O Senhor, ele é bom e ele é sempre bom e sua bondade nunca muda. Versículo 23 diz: contudo, ele ordenou as altas nuvens e abriu as portas do céu. Fez chover maná sobre eles para que eles comessem e deu-lhes cereal dos céus. Cada um comeu o alimento dos poderosos. Mandou-lhes comida com fartura. Deus, ele não é apenas bom, mas ele é extremamente bom pelo simples fato de que a sua bondade, você e comigo, foram expressas na cruz. A cruz, ela é a principal revelação que você precisa ter, porque é ali que o Senhor demonstra a sua bondade infinita. Então a bondade de Deus, ela é concretizada na cruz, e quando nós olhamos para a cruz e para aquilo que Jesus fez e para aquilo que ele fez no meu e no seu lugar, não há dúvidas de que ele agiu com graça, mas ele apenas não agiu com graça lá. Ele age com graça comigo e com você todos os dias e independente das circunstâncias. Às vezes você é uma pessoa que, porque o seu olhar é tão limitado, você só foca na circunstância que você tem passado. Ou no seu passado, eu não sei qual são as coisas que você viveu na sua vida, o quão traumático isso foi, o quão difícil está sendo na sua rotina, todos os dias enfrentando várias dificuldades que parecem não ter fim. Isso não é um discurso qualquer, um discurso só para você fazer você se sentir melhor, mas essa é a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele é tão bom que ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Somos pecadores e nós erramos, nós pensamos que o nosso pecado afasta a bondade de Deus de nós. Muitas vezes a gente acha que a gente é tão ruim, tão péssimo e que a gente precisa tanto tentar agradar a Deus e fazer algo para que Ele olhe para nós, que nós nos esquecemos de que os olhos dele já estão em nós e sempre estiveram. A palavra de Deus, ela é muito clara em dizer que o Senhor Jesus morreu por mim e por você. Sabe, a Bíblia fala que o Senhor, ele tem superabundante graça, não importa o tamanho do seu pecado. Então, a bondade de Deus, ela não é paralisada por causa do seu pecado e dos seus erros. Lá em Romanos 5:20, a palavra de Deus diz: a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, aonde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Em outras palavras, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Precisamos entender que a graça de Deus é a expressão da bondade de Deus. Então, o Senhor, ele é tão bom que nos dá o quê? Graça. O que é graça? É o seu próprio filho de graça para nós. Não que seja de graça para o Senhor, porque para ele custou caro, mas hoje para nós é dado de graça sem pagar nada. O Senhor nos dá a bondade dele todos os dias. E a bondade dele não é o seu pecado que impede que a bondade dele se manifeste. Não é os seus erros e não é nem a sua situação atual.
Não é suas circunstâncias, aquilo que você está vivendo, as dificuldades que você tem passado, que vão impedir o agir de Deus e a bondade dele na sua vida. Então, sabe, hoje as pessoas elas vivem completamente em desespero, porque elas acham que Deus é um Deus que está sempre procurando defeitos e erros. Então, toda vez que o Senhor olha para você, ele está procurando algum defeito, algo para te condenar, algo para que a sua ira seja derramada. Mas isso é um pensamento maligno, sabe? O Senhor Jesus, ele já levou todos os seus pecados naquela cruz. Então hoje você pode viver os seus dias desfrutando do melhor de Deus, sem pagar nada. A vontade de Deus é algo que ela é expressa na sua vida. E quanto mais você sabe que Deus ele é um Deus bom, mais você se sente amado. E quanto mais você se sente amado, mais você vive no descanso de Deus. Viver seus dias sem ansiedade, viver seus dias livre e livre da culpa, da condenação, isso é libertador. Viver os seus dias com a revelação da bondade de Deus, que ela é imutável, ela te coloca numa posição onde você é a pessoa da afeição do Senhor. Você é liberto. E quando você se sente amado pelo Senhor, você é liberto de todas as cadeias. Não há cadeia maligna, não há cadeia maior que possa te prender quando você sabe que você é amado. Lá em Jeremias 29:11, a palavra de Deus diz assim: pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então essa é a verdade da palavra de Deus. Quem é digno da nossa confiança é o Senhor. Quando nós confiamos nele e nós sabemos que o que a palavra de Deus diz, ela é a verdade. E o que a palavra de Deus diz? Que Deus tem pensamentos bons sobre você e sobre o seu futuro. Então, sabe, não tenha medo do seu futuro. Sabe, não coloque expectativas nas circunstâncias atuais que estão acontecendo, mas coloque expectativas de que Deus ele é um Deus bom e que não importa a situação que venha acontecer com você, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, ele é um Deus bom e o seu fim será bom. Tudo que ele faz é bom. E ele sempre será bom. Então nós precisamos, de fato, entregar nosso coração e que você venha ter revelação dessa palavra, porque essa é a verdade. Você terá um futuro bom, porque Deus, ele é um Deus bom. Você descansa o seu coração. Não duvide da bondade de Deus. Não deixe que a mídia, que os vídeos que você vê na internet, ou até mesmo que os seus pensamentos digam ao contrário do que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus, ela afirma que a bondade de Deus, ela é eterna e ela é para sempre com você. Independente do vale, independente das circunstâncias, ele permanece bom e derramando sua graça e seu favor sobre você. Então, creia nessa verdade e descanse seu coração. Amém?